Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para a nossa devocional, especialmente aqui para a Igreja Batista de Osório e também da Igreja Batista em Capão da Canoa, meus queridos irmãos. Um abraço querido. E também para todos os nossos amados irmãos que estão aí sempre conosco aí nas nossas lives pela manhã e nos dias de culto também. Ontem foi maravilhoso poder falar e pregar para os irmãos. E hoje nós estamos aqui já para começar essa devocional. O texto que eu quero utilizar nessa manhã são dois textos. Eu quero usar Lucas 17, versículo 20 ao versículo 33. E Pedro, 1 de Pedro, né? Capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 19, tá bom? Mas eu vou falando aqui para os irmãos, tá certo? Vamos ler primeiro Lucas 17, do versículo 20 ao versículo de número 33. Diz assim a palavra de Deus na minha versão. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E disse-vos-ão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá diante da Tua palavra, diante dos tempos que estamos vivendo. Nós queremos, Senhor Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações através da Tua palavra. Eu quero te pedir a bênção do Senhor nesse dia sobre cada irmão, sobre cada um, Senhor Deus, que está agora na sua casa, sintonizado aqui conosco, nessa live. O Senhor abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, e que nós possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros e falhas diante do Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ajude nessa manhã a compartilharmos esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele estava falando da sociedade dos últimos dias. Ele usou exemplos do passado, que já haviam acontecido e se repetido, e se há uma máxima, né, que os historiadores parecem sempre repetir, é que a história, ela sempre se repete. Isso é uma verdade, porque Deus continua sendo Deus, sempre firme nos seus atributos, e o homem continua sendo homem, como um grande pecador que ele é. Então, a sociedade dos últimos dias, o Senhor dá algumas características de como seria essa sociedade. E nós olhando para esse texto nessa manhã, as pessoas queriam saber sobre o reino que viria, o reino de Deus que viria em poder e glória, na verdade,
E o Senhor Jesus, ele começa a descrever esse reino de uma forma invisível, de uma forma sutil, dentro dos homens, dentro do coração dos homens. E aquelas pessoas não entenderam. E depois ele vai, na verdade, mostrando como seriam as coisas para o final, até a sua vinda. Então o Senhor descreveu essa sociedade, a sociedade dos últimos dias, da seguinte forma. Eu separei aqui 3 características dessa sociedade. A primeira é que os homens estariam preocupados com a sua autopreservação. Sim, os homens estariam preocupados em se autopreservar. Quando nós olhamos para o texto aqui, o Senhor diz aqui, principalmente no texto que fala sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor diz que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Será que há alguma semelhança com os dias de hoje, com o século XXI? Será que as pessoas naquela época lá em Sodoma não estavam envolvidas com essas coisas? E somente com essas coisas? E elas desconheciam totalmente a Deus e viviam somente com uma intenção no seu coração: se autopreservar. Homens preocupados com a sua autopreservação. É a realidade dos nossos dias e sempre foi a realidade das sociedades e dos impérios que se levantaram, né? Então, nós vemos que o juízo de Deus contra o pecado, ela é uma realidade histórica. Ela é confirmada nas páginas da Bíblia. Também ela é confirmada nos compêndios gerais, né, de história geral. E ela pode ser confirmada, inclusive, nos nossos dias contemporâneos hoje. Você vai ver que civilizações avançadas, impérios que floresceram e foram riscados do mapa devido aos seus pecados, e tentativas de estabelecerem, sem controle de Deus, e por cultuarem falso Deus. Eles tentaram estabelecer sempre as sociedades, a história do homem, desde a sua queda, é um estabelecimento de uma sociedade onde há pessoas grandes, onde há reis, onde há imperadores, e que, na verdade, eles estão tentando ali fazer uma sociedade, criar um mundo sem Deus. E então eles cultuam os seus falsos deuses, eles criam Deus segundo os seus corações. Nós vemos que o dilúvio ele veio como um instrumento de justiça de Deus. Um instrumento de justiça divina, porque o homem ele tentou estabelecer uma sociedade sem o controle de Deus. Essa sociedade se deteriorou, se embruteceu por causa do seu estado carnal e pecador. Nós vemos claramente a Bíblia mostrar isso para nós. Sodoma e Gomorra é outro exemplo também. Esse é um outro exemplo de sociedade voltada para o humanismo, para a luxúria, para a lascívia, e que também recebeu o justo juízo de Deus e que veio a destruí-la repentinamente. Eles estavam ali vivendo as suas vidas, seguindo os seus ritos, indo para os seus trabalhos, plantando, colhendo, comercializando, e de repente, quando o justo saiu lá de dentro, quando o único justo saiu de lá de dentro, o fogo desceu do céu. Você quer saber uma coisa? No nosso próprio século, no início do século XX, no nosso século nós temos testemunhas de uma das maiores catástrofes que já foram registradas na história da humanidade. Você lembra daquela tsunami que arrasou a Tailândia e vários países da Ásia? Sim. Eram dias próximos ao Réveillon e todos foram pegos de surpresa. E Jesus, nesse texto, ele está afirmando justamente isso, que haverá um dia em que, novamente, toda a humanidade será julgada por Deus e que será atingida de surpresa. Nós podemos notar nesses versículos também, nesses versículos de advertência, aos seus discípulos. Ele está advertindo a igreja, ele está advertindo aos seus discípulos que alguns aspectos que marcarão os dias do fim da humanidade. E essa característica é: o reino de Deus não estará dentro dos homens e nem em seus corações. Amados, olhemos para esses dias que nós estamos vivendo. Você acha que o reino de Deus está no coração dos homens? Os homens estão preocupados com Deus? Talvez agora, diante de todas essas coisas, algumas pessoas estão se voltando para Deus. Quando eles buscavam as nossas igrejas, eles estavam lá buscando tantas coisas, né? Estavam buscando prosperidade, porque alguns pastores, alguns líderes estavam dizendo que se eles se voltassem para Deus, na verdade, se eles subornassem o Senhor, né? Nós estamos usando essa palavra aqui mesmo.
se eles pudessem comprar o Senhor com as suas obras, eles receberiam as dádivas do Senhor. Essas pessoas estão sem esperança agora, totalmente perdidas, porque estavam vivendo uma mentira. E os homens, uma das características que a gente nota dessa sociedade sem Deus, desse grupo de pessoas que Jesus está falando aqui, que o reino de Deus não estaria dentro deles, nem dos seus corações, é que esses homens eles estão preocupados em salvar a si mesmos. Você vê que o discurso que nós ouvíamos em muitos programas de televisão que se diziam evangélicos era: você pode. Você pode era o grande jargão dos nossos dias que estimulavam as potencialidades humanas. Palestras de autoajuda que procuravam motivar os executivos, empresários, casais, jovens e idosos, para que eles pudessem atingir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Os coaching apareceram dentro da igreja, as palestras motivacionais começaram a ser pregadas dentro da igreja. A Bíblia desapareceu dos púlpitos e apareceu os coaching, que dizia para você: você pode, você deve fazer tal coisa, como te desse 5 passos. Os livros de autoajuda nunca foram tão vendidos na nossa geração. 5 passos para a glória, 5 passos para alcançar o sucesso, 5 passos para você ter uma família abençoada, 5 passos para você criar seus filhos. Todo mundo tinha uma receita. Sabe por quê? Porque os homens eles estavam preocupados em salvar a si mesmos. Era essa a preocupação e continua sendo a preocupação deles. Talvez agora eles estão esperando um manual. O que eu devo fazer agora, pastor? O que eu devo fazer nesse momento? Me dê os 5 passos. Me dê os 5... E tem pastor dando 5 passos mesmo. Olha, você tem que estar aí, na verdade, jejuando e orando à meia-noite, às 5 da manhã. Você deve estar fazendo isso. Você deve pegar aquele óleo que eu vendi para você aí e jogando na tua cabeça. Eles estão procurando soluções. Eles estão desesperados. Por quê? Porque o reino de Deus não está dentro deles. E aqueles que o reino de Deus não está dentro deles, verdadeiramente estão muito preocupados agora. Realmente estão terrivelmente abatidos, procurando soluções, procurando saídas. Então, os homens eles estarão preocupados em salvar a si mesmos, porque o reino de Deus não está dentro deles. Também os homens eles buscarão a autorrealização sem Deus. Eles estão buscando uma autorrealização sem Deus. Aquela máxima do diabo lá no Éden para Adão: sereis como Deus. Essa mentira do diabo, ela ecoou nas consciências pecaminosas dos homens e continua ecoando. E as pessoas, como Caim, fugiram da presença de Deus e procuram criar uma civilização, excluindo totalmente a influência de Deus. E os homens, no final dos tempos, também se encontrarão nesse estado de total apostasia. É o que nós estamos vendo. A total apostasia. Nós vemos essas tentativas claramente sendo postas aqui em execução na nossa sociedade brasileira. Nossos governantes tentam fazer do Brasil um país rico, mas justo, onde o nosso povo possa realizar os seus sonhos e desejos de consumo capitalista, sem se submeterem às leis de Deus, e muito menos ao seu Cristo. Mas o que nós temos contemplado é só o caos. O que nós temos contemplado é só o caos e a corrupção destruindo valores morais, a família como instituição, degradando totalmente a nossa gente, desde a criança até o adulto. Por quê? Porque o reino de Deus não está dentro dos homens. Porque eles estão querendo ver o reino de Deus como esses fariseus aqui queriam ver. Quando Jesus diz assim para eles, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali ou ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. O que é o reino de Deus dentro de nós, meus irmãos? É saber que existe um reino, e que nesse reino existe um rei, e que esse rei está sentado no trono com a coroa na cabeça, com o cetro na mão, e ele reina. Essa é a grande questão. As pessoas não querem um rei sobre elas. As pessoas não querem ser governadas. As pessoas têm buscado a sua autorrealização sem Deus. Talvez você tenha sido um desses. Talvez você que está me ouvindo, você estava indo para a igreja não para fazer a vontade de Deus,
mas para fazer a sua vontade, a sua autorrealização sem Deus. E com isso você estava dando ouvidos àquela máxima do maligno, né? Olha, você pode ser um Deus. As pessoas não vão ver o reino de Deus. Elas não estão, né? Na verdade, como dentro do reino de Deus. Não, o reino de Deus não está dentro delas, na verdade. Porque esses homens estão buscando essa autorrealização sem Deus, mas também os homens excluirão Deus de seus planos e propósitos. Os homens excluíram simplesmente Deus dos seus planos e propósitos. As pessoas, elas não estão preocupadas com a vontade de Deus. Não. Mas sim estabelecer a sua vontade, as suas verdades, o seu relativismo, né? As pessoas dizem, olha, não importa o que você pensa ou o que você defende, eu até concordo que você tem as suas ideias, mas eu também tenho o direito de ter as minhas ideias, eu também tenho o direito de pensar sobre Deus da forma que eu quiser. Não, você não tem esse direito, não. Sabe por que você não tem esse direito? Porque Deus estabeleceu nesse livro aqui como Ele queria ser adorado, como Ele quer ser buscado, como Ele quer que nós vivamos, como Ele quer que nós sejamos pais, filhos, esposos, esposas, profissionais. Deus é que estabelece a sua vontade, mas os homens eles excluirão Deus de seus planos, porque o reino de Deus não está dentro deles. E o que nós estamos vendo é o relativismo. As pessoas elas fazem os seus planos, e o que elas determinam para as suas vidas, elas buscam alcançar, custe o que custar, não importando os meios, desde que os fins que elas determinaram segundo o seu coração, e segundo o seu coração orgulhoso e egoísta, sejam atingidos. E se o Senhor as aprova, nem sequer é ponderado em suas vidas. As pessoas não pensam nisso. Olha, eu não sei se Deus está me aprovando. Será que Deus está aprovando que eu faça isso, que eu viaje daqui para lá, que eu me estabeleça em tal lugar? Tiago, falando sobre essas coisas, ele disse, olha, vocês nunca digam, olha, amanhã iremos para tal lugar e faremos isso ou faremos aquilo, negociaremos e faremos tais coisas. Vocês devem falar, se Deus quiser, eu farei tal coisa. Se Ele permitir, eu farei tal coisa. Nós estamos para construir a igreja de Capão da Canoa. Estava um plano, estava traçado já, em oração, os dias, setembro ainda, para nós construirmos o templo. Porém, nós não sabemos mais nada. Colocamos diante de Deus. Nós perguntamos para Ele se é da vontade dEle. Se for da vontade dEle, vai se cumprir. Se não, não vai se cumprir. Por que isso? Porque o reino de Deus está dentro do coração dos membros da igreja de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que nós nos governamos. Porque nós sabemos que nós temos um rei. Porque é esse rei que determina as ações de nossa vida. Não da forma que as pessoas fazem. Eu me preocupo se Deus me aprova. Você está preocupado se Deus aprova aquilo que você está fazendo? Você tem ponderado na sua vida se as coisas que você tem feito, na verdade Deus, o que Deus pensa a respeito disso? O que Deus pensa a respeito dos teus planos? Você chega a ponderar isso no seu coração? Se você faz isso, é porque o reino de Deus está aí. Porque o rei está sentado no trono, não o teu eu. No mundo lá fora é o eu que está sentado no trono. Quando Jesus assenta no trono, ele reina. E o reino está dentro de nós. Como ele disse, o reino está entre vós, dentro de nós, de vocês. Essa preposição no texto original grego, ela tem essas possibilidades. Entre vós e dentro de vós. E nós estamos vendo isso. Que as pessoas fizeram seus planos, e muitos fizeram seus planos, e agora estão decepcionadas. E ainda se passaram somente uma semana, que nós estamos praticamente, eu costumo dizer aqui, eu falo para minha esposa, agora nós estamos no claustro, né? Como monges, dentro de um monastério. Estamos dentro, enclausurados, dentro das limites que Deus limitou para que nós andássemos. E isso tem que me alegrar o coração, porque é a vontade de meu Deus, é a vontade do rei, é a vontade do dono do reino, e o reino está entre nós, e o reino está em mim, e eu tenho que obedecer e me alegrar com a vontade do rei, que sei que é sábia. Deus, como criador e sustentador desses homens que excluem Ele dos seus planos e propósitos, Deus, como criador e sustentador de suas criaturas, não é levado em conta. Porque
A minha vida me pertence, eles dizem, né? E eu decido quem pode fazer parte dela, pois eu sou um ser livre, que não preciso prestar contas a ninguém. É isso que as pessoas dizem lá fora. É isso que eu dizia, era isso que você dizia também. Nós temos que seguir um Senhor. Se você não está seguindo o Senhor Jesus Cristo, você está seguindo um outro Senhor. Quem é o Senhor de sua vida? Alguém tem que reinar no seu coração. O seu coração não foi feito para estar numa posição de neutralidade. Ou Deus reina, ou você reina. E se você reina, na verdade você recebe as influências daquelas pessoas que estão influenciando o mundo e também do inimigo que está influenciando os pensamentos daquele que eles mantêm cativos. E é isso que nós estamos vendo. Deus, como Criador e sustentador de suas criaturas, não é levado em conta. Na verdade, o que é pregado é a liberdade total. Liberdade total é o que os homens almejam, mas é uma liberdade sem nenhuma disciplina, sem imposição da parte de Deus. A minha mente me pertence, eles dizem, o meu corpo me pertence, o meu tempo me pertence, tudo que eu possuo é meu, e eu posso usufruir de tudo sem ter que prestar contas a ninguém. Sabe o que significa isso? É o caos. É o caos de Sodoma e Gomorra estabelecido. É, na verdade, viver como animais, para comer, beber, procriar e morrer. Olha o que o Senhor Jesus diz. Como também, da mesma maneira, no versículo 28, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Quantas pessoas você conhece que vivem assim? O mundo inteiro que está sem Cristo vive assim. Alguns crentes estavam vivendo assim, sem se preocupar com um dia como hoje, sem se preocupar com essas coisas. E foram pegos de surpresa. Ainda não é a destruição. Deus está, na verdade, sendo longânimo. O apóstolo Pedro, na sua carta, que eu falei para vocês, que eu quero explorar também aqui nessa manhã, o apóstolo Pedro lhe fala claramente que Deus está sendo longânimo com o seu povo quando ele manda essas coisas para adverti-lo. O Senhor está, na verdade, quer que você considere a sua longanimidade. Falando sobre o cristão e o dia do Senhor, no capítulo aqui de número 3 da sua segunda epístola, o apóstolo Pedro faz a seguinte orientação para aquela igreja, lá do primeiro século, que estava sendo perseguida, que havia irmãos como os de hoje também, que havia pessoas que estavam abandonando a sua fé, que estavam no grupo lá da igreja, mas infelizmente estavam não tão firmes, né? E o apóstolo Pedro diz assim, já estavam pensando em desistir. Olha, as coisas continuam sendo da mesma forma, não mudou nada, os pais morreram, já passou uma geração e esse Jesus não voltou. Pedro diz para eles o seguinte, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então isso que está acontecendo ainda não é o fim, querido. Ainda não é o fim. Mas é Deus sendo longânimo com a igreja. Deus chamando a igreja para um despertamento. Pastor, mas é a igreja? Sim, primeiro é a igreja. Porque a igreja estava fora dos princípios do Senhor. Porque nós, pastores, estávamos fora dos princípios do Senhor. Porque nós estávamos preocupados também, muitas vezes, com comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. Quantos pastores estão preocupados com isso? Em construir os seus impérios, em construir as suas riquezas. Quantos estão aí fazendo da casa de Deus negócio? E quantos irmãos, guiados por esses homens, entraram por esse caminho também? E agora, de que valeu as riquezas? De que valeu os recursos? Agora é a hora de gastar os recursos. Eu vinha falando para a igreja que sempre, amados, nós devemos ser prudentes. O mesmo Deus que enviou os 7 anos de abastança, os 7 anos de fartura lá no Egito, foi o mesmo Deus que enviou 7 anos de escassez.
e falou para o seu servo, revelou para o seu servo e falou para ele se preparar, para ele salvar ali aquele povo. O Senhor deu essa incumbência à igreja. A igreja ela tinha que ser a voz profética do Senhor. Nós somos os profetas de Deus. Profetizamos a palavra viva, escrita. Nós é que temos a mensagem para o mundo, mas nós muitas vezes estávamos envolvidos com as coisas do mundo. Paulo diz que nós não devíamos nos embaraçar com essas coisas do mundo, e nós estávamos embaraçados e envolvidos com essas coisas. E agora, nós estamos vivendo isso, mas louvado seja Deus que essas coisas ainda não são final de nada. O Senhor está dando oportunidade, o Senhor está dando grande oportunidade ainda para nós, meus irmãos. E é isso que me alegra o meu coração nessa manhã, sabendo que a direção que Ele tem nos dado é a direção correta, que a direção que Ele tem dado para a igreja de Osório, que a direção que Ele tem dado para a igreja de Capão, para igrejas que nós vemos aí os pregadores, os servos de Deus, pregando e vivendo o Evangelho. Pedro diz, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que vocês possam receber a salvação, para que vocês possam mudar de vida, para que nós possamos mudar o nosso coração, mudar a nossa mente. E na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, ele diz que a justiça ela começa conosco. Aqueles que estão lá no mundo, lá, Deus está falando com eles? Está sim. Mas eles não estão ouvindo. Eles não têm como ouvir, eles não têm o Espírito Santo. Eles não vão ouvir. Os teus parentes que não são crentes não vão ouvir. Eles podem até ficar com temor agora, sabe? Sabe que temor é esse? É o temor de Faraó. Quando as pedras estavam caindo na cabeça dele lá, ele chamou Moisés e falou, olha, eu pequei agora, remove de mim as pedras aí, limpa aí por favor, manda o teu Deus parar. E quando Moisés ia lá e falava para Deus parar de pesar a mão sobre aquele ímpio, o que ele fazia? Ele retornava a endurecer o seu coração e praticar aquelas coisas. O mundo vai fazer a mesma coisa, querido. As pessoas que estão no mundo vão fazer a mesma coisa. Elas estão apavoradas agora, porque elas estão perdendo seus recursos, perdendo seus empregos, elas estão perdendo o controle que elas achavam que tinham das coisas. E a mão de Deus está pesando sobre elas, sobre todos, sim. Porque Deus faz nascer sol e chuva sobre justos e injustos. Mas sabe o que vai acontecer? Se Deus não tiver misericórdia lá e abrir o coração deles, para que eles entendam isso e se convertam, eles vão continuar endurecidos. Vai passar essa fase, vai passar todas essas coisas, e eles vão se tornar piores. O mundo vai se tornar pior. Ele não vai se tornar melhor, não. Ele vai se tornar pior. Porque o reino de Deus não está dentro do coração dessas pessoas. E quanto à igreja? Agora sim, Deus está falando conosco. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua carta, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante, ele diz, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, como praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. E o versículo 17, ele completa, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Pedro faz essas duas perguntas retóricas. E ele diz, olhem para essas coisas e é momento agora de nós fortalecermos a nossa fé em Deus. Não entendais isso como algo estranho. Não. Mas essas coisas, elas
estão vindo para que vocês sejam fortalecidos na fé de vocês, para que vocês se arrependam daquelas coisas erradas, para que vocês sofram o opróbrio de Cristo nas vossas vidas. E também vocês entendam que Deus está falando com a igreja, que Ele está falando conosco. E Ele está dizendo que a justiça começa com aqueles que compreendem, com aqueles que entendem essas coisas, que somos nós, amados. Aqueles que o reino de Deus está entre eles e dentro deles. Portanto, queridos irmãos, nessa manhã, eu quero completar essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero dizer para você que se você andou preocupado com a sua autopreservação, peça perdão a Deus. Se você estava preocupado em salvar-se a si mesmo, peça perdão a Deus. Se você deu ouvidos para aqueles coaching, né? Para aqueles pensamentos positivos, para aquelas confissões positivas, se você deu ouvidos para aquele sincretismo evangélico, que na verdade não tenha nada de evangelho de Jesus Cristo, se você deu ouvidos para aquele você pode, para aquele positivismo, no qual a Bíblia não ensina, porque a Bíblia diz para nós que nós não podemos. Jesus, ele disse lá, sem mim nada podeis fazer. Mas a máxima ao contrário disso é maravilhosa também. Não podemos ficar somente com o lado negativo, que sem Jesus nós não podemos fazer nada, é uma verdade. Mas no momento que estamos com Ele, nós podemos dizer, eu tudo posso, porque Ele está me fortalecendo. Eu posso todas as coisas, tanto na adversidade como na fartura. Eu posso porque eu tenho aprendido, porque eu estou nele, porque Ele me fortalece, Ele me infunde energia para que eu viva uma vida aprovada por Ele. Então, se você estava buscando somente a tua autorrealização, sem Deus, se você deu ouvidos àquela mentira, né? Olha, você pode ser alguém, sabe? Você tem que pedir perdão. Se você excluiu Deus dos teus planos e propósitos, ou se você fez simplesmente assim, porque é uma forma de excluir Deus também, fez os teus planos, calculou todo o custo-benefício daquilo que você ia fazer e chamou Deus para aprovar os teus planos. Isso é pecado, porque Deus não se enquadra em planos de homens, pecadores. Ele tem os seus próprios planos para nós. Se você fez isso, peça perdão também. E que venha sobre o povo de Deus o verdadeiro arrependimento, a verdadeira confissão, para que nós possamos receber esse momento que o Senhor está falando conosco, com despertamento no coração, que o Espírito Santo volte a incendiar a sua igreja no propósito santo de viver para a glória de Jesus Cristo, de ter o reino de Deus dentro de nós. E tendo o reino dentro de nós, obedeçamos o Rei Jesus, que reina e vive para todo o sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Jesus possa falar alto pelo Espírito Santo ao teu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Como disse o teu servo, pastor Luiz, não estamos num momento de celebração, não. Celebramos muito, estávamos celebrando, e isso nos atingiu a todos. Agora é hora do Senhor chamar a igreja ao arrependimento. A tirarmos todas as tranqueiras que colocamos no meio do nosso culto e erigir ali um altar somente a Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o poder. É a hora de limpar, Senhor, todas a sujeira que está dentro da igreja do Senhor, não do templo físico, mas da igreja do Senhor. E ali reinar, assentado no trono, com a coroa na cabeça, com o cetro na mão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da glória, Rei da igreja, Senhor do reino. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Um bom dia para vocês. A graça esteja sobre os amados, em nome de Jesus.